Olá, programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. Hoje vai falar com uma pessoa que já esteve aqui conosco, um velho amigo, o José Carlos Vani, que é administrador de empresa, é graduado aqui pela Unifiel. Não, fez o mestrado pela Unifiel em administração de marketing. E tem aí já algumas passagens aqui pela TV Osasco, sempre com espírito empreendedor e espírito de professor, porque ele não se incomoda em dividir os conhecimentos, além de ser um grande amigo, é uma pessoa que consegue transmitir muito do que nós empreendedores precisamos. Vani, seja muito bem-vindo ao programa Em Vista aqui na TV Osasco. Olá, Paulo, telespectadores. Primeiro, obrigado pela oportunidade de abrir esse espaço. O conhecimento, a gente não tem tanto conhecimento assim para compartilhar, mas a gente começa sempre contando a história do pão e do conhecimento, né? Se você tem fome, eu tenho pão, a gente reparte o pão. O conhecimento, se você tem um conhecimento e compartilha comigo, você fica com ele todo, eu fico com ele todo também. Multiplicamos, o conhecimento se multiplica. E a gente não pode deixar de compartilhar o que sabe. O pouco que sabe, às vezes o pouco que a gente sabe é muito para outro e vice-versa. Então o importante é isso aí, essa interação. E estamos à disposição aí para compartilhar com o que for possível. Bom, para nós termos um pouco de ideia de quem nós estamos falando, o José Carlos Vani, o mestre, né, em administração de empresa e marketing, né, pela Unifiel, eu vou tomar a liberdade de chamá-lo só pelo sobrenome de Vani, que é como nós nos tratamos. Mas Vani, você que é da região metropolitana de Cabralha Paulista, que é de Macatuba. É uma região, Cabralha Paulista tem, creio que 6 mil habitantes, né? É quase que, é menor que um bairro aqui de Osasco, não? E Macatuba também não foge muito disso, hein, Vani? Macatuba cresceu um pouco por causa da indústria, né? Indústria de açúcar e álcool, cana, afinal, e na verdade o estado de São Paulo hoje, praticamente mais da metade dele é plantação, cultivo de cana, e lá tem as usinas e ela cresceu. O Macatuba hoje tem uma população de mais de 17 mil habitantes. Nossa, é muito, tá batendo em Cabralha. Com o padre, com o delegado, contando todo mundo, né? Contando todos. Mas a gente fala isso e até brinca um pouco para ter a ideia de que a pessoa que tem aí objetivos na vida, tem muito esforço, muita dedicação, ela chega ela vence na vida, né? Então ela atinge altos postos de trabalho, ela atinge uma situação financeira equilibrada, ela atinge, é importante saber, porque o Vani que vem lá de longe, são quase 400 quilômetros, 300 e poucos quilômetros, né? Teve uma infância ali na cidade, já veio para cá, para Osasco, já Não, adulto, eu fui né? para a Zona Leste de São Paulo, e depois fiquei 18 anos na Zona Leste, voltei, fiquei uma temporada em Ourinhos, e depois, posteriormente em Osasco, há 17 para 18 anos aqui. 17 para 18 anos. Exatamente. Mas é interessante a gente saber, porque assim, até para servir como exemplo, né? Às vezes a gente se desanima um pouco com tudo que acontece no comércio, na área de serviço, na área de indústria, e nós que aí nos aventuramos a empreender, muita gente que nos assiste está nessa batalha também, é um caminho difícil, mas é possível ter sucesso. É possível. Pegando esse gancho seu, você veja bem, a gente nasceu no sítio lá em Macatuba, famílias de italianos, e eu tinha bastante filhos, nós somos em 8 na família. E o que acontece? Uma economia familiar, tudo tinha que sair lá do sítio.
A época era café, né? Sim. Se plantava e escolhia café. E a gente, a família, não só a nossa, mas a grande maioria das famílias lá dependiam dessa colheita para a sobrevivência. Sim. À mercê de tudo que acontece, né? Da natureza, dos problemas de transporte, enfim, todos esses fatores que interferem. E era muito difícil a vida. Na verdade, era bem complicado. Então, se tinha o faturamento uma vez por ano, quando se vendia a safra. Claro, eventualmente, o que sobrava, por exemplo, de ovos, galinhas, eventualmente um porquinho lá, tal, se vendia para complementar essa renda. Então, a educação era pública, era em colégio público, e o que acontecia? O planejamento que a gente tinha que ter para controlar os custos e a despesa da família. Então, quando se fala em organização, não adianta ficar pensando na organização enorme. A organização, tudo bem, quanto maior, mais complexa, mas eu acho que tem que começar com a administração das pequenas células. Sim. Então, isso já começa a te dar uma noção das dificuldades quando você tem que administrar. Administrar fortuna é fácil, né? O difícil é administrar... Tem margem para erro, né? Tem, você pode errar, que tem uma sobra, tem uma margem de segurança aqui, outra margem de manobra lá. Administrar a crise e administrar a escassez, aí é que surge o bom administrador. O bom administrador se vê na administração da crise, e não da bonança, da fortuna, do excesso. Então, o que acontece, já reforçando, já que você mencionou a nossa formação do interior, então o planejamento que você tinha que ter, porque você sabia que você contava com a entrada dos recursos uma vez ao ano. No decorrer daquele ano, você tem que controlar. O crédito era nas lojinhas, não é? Sim. Então ia se marcando. Às vezes na caderneta. Exatamente, ia se marcando na caderneta lá. Quando vendia a colheita, se pagava as lojas. Tecido para roupa, porque quase não tinha roupa feita. Então se comprava o tecido, a mãe costurava, as irmãs iam crescendo, iam se capacitando nessa função também. Então o custo diminuía. Então comprava tecido, a linha, os botões e se costurava em casa mesmo. Mas era praticamente uma vez por ano. Calçado, não é? Comprava um pouquinho maior para a moçada que estava crescendo, para segurar até o outro ano, até a nova colheita. Então, veja bem, você tinha que saber, inclusive, conservar aquilo que você tinha. Porque você corria o risco de, estragando, não ter uma reposição antes daquele prazo. A dona de casa que está nos assistindo, ou hoje mudou muita coisa, às vezes é o próprio marido que administra, mas a dona de casa em especial que está nos assistindo, ela é uma administradora nata, né? Porque se ela não tiver ali o cuidado, se ela gastar mais sabão do que deveria, se ela gastar mais livros do que deveria naquele mês, enfim, qualquer suplemento ou qualquer informação, ela vai comprometer a renda eventual da família, né? Então a primeira célula a ser administrada é a própria casa. E a mulher tem muita sensibilidade nisso, né? É inato. É uma qualidade inata da mulher. E é lógico que ela tem que ter a consciência, desenvolver essa consciência. Então voltamos, reafirmamos. Não adianta ficar pensando em grandes organizações se você não sabe administrar aquele pedacinho onde você tem a sua área de atuação. Então, na administração das casas hoje, o desperdício que a gente precisa evitar, principalmente de energia, de água, senão o apelo está muito forte sobre isso. Mas as pessoas, elas se condicionam a fazer certos atos, a praticar certos atos e acaba não percebendo da interferência disso no orçamento familiar. Então se vê a divisão, né, das coisas, culturas mais evoluídas, você vê menos desperdício.
Com certeza. Você vê, por exemplo, até a comida no Brasil é muito farta. É verdade. Né? Diz que nós temos um desperdício de quase 30% do que se Muito produz. desperdício. Mas, Vani, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos voltar no próximo bloco falando exatamente de desperdício e de como a gente pode fazer para melhorar um pouco, sobrar um pouquinho mais de dinheiro aí no nosso bolso. Não sai daí, o Invista volta já já. Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, um sistema leve trás de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Betti. Fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje com o amigo José Carlos Vani, que é auditor, administrador de empresa, mestre aqui em administração e marketing pelo Unifiel, enfim, é uma pessoa e um amigo, né? Porque vem dividir aqui os conhecimentos, vem somar conosco os seus conhecimentos e nós deixamos no ar algumas dicas, né? Para fazer sobrar mais dinheiro aí no nosso bolso, principalmente em casa, a dona de casa que administra as economias da família. A primeira administração é a dona de casa ou o marido que tomam a conta de casa. É importante o que a esposa ou o que o marido ganham num serviço externo, mas é tão importante quanto o que se gasta e o que se economiza em casa. E você falava também, Vani, na economia de energia, na economia dos recursos naturais, vamos dizer assim. Impacta muito hoje na economia familiar, não? Impacta. Impacta na economia familiar, na economia das empresas, das organizações maiores, né? Então, a gente estava falando também no início da origem das coisas, né? Então, a gente saiu lá de uma origem, e isso faz com que a gente também aprenda a administrar isso daí. E não desperdiçar, né? Então, o desperdício hoje acaba impactando bastante a economia das famílias. E, logicamente, as famílias perdem um certo poder de consumo. E, obviamente, diminuindo esse poder de consumo, você vê, já começa a interferir naquele ciclo, né? Uhum. No círculo, acaba ficando um círculo vicioso, no caso. As famílias com menos capacidade de consumo, obviamente o comércio vende menos, as indústrias produzem menos, e produzindo menos tem que cortar custos, né? Sim. E bate também nisso daí. Onde que nós vamos, imaginando uma empresa, por onde nós vamos começar o corte? O ideal é que se comece justamente verificando esses desperdícios também. É importante, e você falou uma coisa muito legal. Pô, bacana, vamos consertar o mundo. Ótimo, vamos consertar o mundo. Só que vamos começar consertando aqui a nossa casa, né? E aí eu até vou brincar que esses dias mesmo nós tivemos um bate-papo aqui na TV. Gente, precisamos aí sair e apagar aquela luz que nós não estamos usando, sim, a sala que não está usando o ar-condicionado. Nós estamos fazendo uma saúde financeira da empresa, nos possibilitando continuar atendendo o público que vem aqui de uma forma com qualidade, mas dá uma saúde para a empresa, né? Então, eu acho que é importante, cada um de nós, aí em casa, aquela água que às vezes a gente deixa aberta quando está escovando o dente, aquela água, se a gente fechar, a gente vai estar economizando 3, 4, 5 litros de água. Então dá para começar em casa, né? Sim, dá para começar em casa. E desenvolver a consciência de que aquela água que chegou na torneira, ela sofreu um processo tremendo, né, de purificação, para ela chegar em condições de ser consumida pelo ser humano lá. Então, se você for numa estação de tratamento,
você percebe o investimento, são bilhões de reais que são investidos na captação da água e do esgoto, no tratamento dela para ser colocada à disposição. Não podemos nos dar o luxo de desperdiçar. Você veja bem, quantos milhões, bilhões, não sei quanto de investimentos em usinas hidrelétricas, que a gente ainda tem a felicidade de ter a bacia hidrográfica aí, que nos dá condições de explorar essa energia, que é a mais barata do mundo ainda. Não é? A energia nuclear, as termoelétricas são mais caras. Não é? Mas mesmo assim, são investimentos enormes, e a transmissão dessa energia são quilômetros e quilômetros para chegar na sua casa e desperdiçar. Também não é justo, não é? E isso daí, como nós estamos falando, acaba, você tem que pagar a conta, e você pagando essa conta, você está pagando o desperdício junto. Você podia economizar e consumir uma outra coisa que te proporcione um bem-estar maior. Muito bem, estamos falando com o José Carlos Vani, administrador de empresa, veio dar algumas dicas aqui para nós de como fazer sobrar também um pouco mais de dinheiro no bolso. Falamos aí de desperdício de alimento, energia, de água, que nós devemos evitar a todo custo, até em benefício nosso mesmo, na sustentabilidade do próprio planeta. Mas o Vani, ele tem uma especialidade que é marketing também. Queria falar um pouquinho de marketing, principalmente, Vani, para pequena, para micro, para média empresa, que às vezes o próprio administrador, ele joga em todas as posições na empresa, ele faz o marketing, ele administra, ele é balconista. Então vamos falar um pouquinho de marketing para ajudar o nosso telespectador. Então, a gente até começou e foi oportuna essa nossa conversa, porque você começa do micro para o macro, né? Às vezes, para você ter uma visão do grande, você tem que entender o menor, o pequeno, naquele onde você atua, na sua área de atuação lá. Aí, o que acontece? As empresas hoje, a gente costuma dizer que as organizações econômicas, elas podem ser comparadas com um organismo humano. O organismo humano é dotado dos órgãos e de suas funções, quer dizer, começa pelas células também. E aí os órgãos, e cada órgão tem sua função. O organismo econômico, a organização econômica, também. Então, você imagina o cérebro, né? Cabeça, tronco e membros, tá certo? E o marketing, logicamente, ele tem que pegar, não é simplesmente, quando se fala em marketing, se pensa na propaganda, na promoção, e na verdade é um dos componentes. Uma das ferramentas, um dos componentes do que eles chamam, os profissionais de marketing, chamam de mix de marketing, né? Mas na verdade o marketing ele tem que cuidar do produto, o preço, o ponto de venda e a promoção. Então, numa economia concorrencial como hoje, por exemplo, se você tivesse em sua empresa que lançar um produto novo, que produto você lançaria? Não é? Porque é para satisfação do desejo e do anseio do consumidor. Na verdade, o marketing é muito isso. Aí, o que você lançaria? Que produto hoje eu poderia lançar, poderia se caracterizar como uma novidade, uma coisa que ao colocar no mercado ela fosse, né, ter uma abrangência grande, me proporcionar um faturamento, me proporcionar um retorno bom. Então veja bem como é que é delicado isso daí. Então você tem primeiro que fazer o planejamento de mercado. Bom, o mercado, onde eu quero atuar? Aí nós vamos fazer um pequeno intervalo para falar para você, no próximo bloco, falar de planejamento, de mercado e falar um pouco do marketing para ajudar-nos a mantermos os nossos negócios e ganhar mais dinheiro. Não saia daí, o Invista volta já já. Há 60 anos, transformamos pequenos movimentos em grandes revoluções.
você dê 60 anos. Mais que parabéns, continue dando o seu apoio. Voltamos com o programa Invista Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com um amigo, o professor, o mestre em Administração de Empresas e Marketing, José Carlos Vani. E nós estamos procurando tirar aqui do Vani algumas dicas importantes aí de marketing, de administração, para os nossos empreendedores que nos assistem. E encerramos o bloco passado falando um pouco sobre marketing, sobre planejamento, e íamos começar a falar sobre um outro assunto. Continue, Vani, por favor. Então, o marketing, ele tem todas as ferramentas dele lá. É muito abrangente, então ele não se limita realmente à propaganda, à promoção. Hoje em dia tem inclusive a propaganda política, que é um ano eleitoral e tal. Uhum. Mas você tem que pensar lá, reprisando, no produto, no ponto de venda, no mercado de atuação, na fixação do preço, numa economia concorrencial, isso é importantíssimo, e na promoção. O que implica isso daí? A pergunta que tinha ficado no ar, que produto nós lançaríamos hoje? Sim. Veja bem, então não é simplesmente lançar um produto, eu preciso analisar onde eu estou, tá certo? Qual o mercado que eu pretendo atingir, qual é o mercado consumidor que tem uma demanda para isso, que tem lá um anseio, um desejo de consumir uma certa coisa. Essa pesquisa começa pela pesquisa, guardadas as proporções, o planejamento do mercado. Porque quando a gente fala em estrutura empresarial, a gente tem aqueles fatores de administração, que é o planejamento, a organização, a coordenação e o controle. Então, começa do planejamento. Se você for lançar um produto ou um serviço, né? Em que área que eu vou atuar? Qual a capacidade desse mercado, o poder aquisitivo desse mercado? Então, todas essas pesquisas têm que ser feitas para não correr o risco de a gente lançar alguma coisa, um produto ou um serviço, e frustrar a expectativa, né? Vamos imaginar que a gente chegue naquele produto capaz de suprir esses anseios, essas necessidades. Sim. Aí você tem que se preocupar com os canais de distribuição. Então, ponto de venda, de onde ele nasce, de onde ele surge, de onde ele é produzido, até chegar ao consumidor final, né? Qual o caminho? Existem meios de distribuição adequados para fazer com que chegue aquele produto lá? Qual é o custo disso? Em que isso vai interferir na fixação do preço desse produto? Então, dependendo das dificuldades ou das facilidades que você tem, se forem várias dificuldades que oneram nesse caminho, ele vai agregando custos e despesas que às vezes chega num preço lá ao consumidor final, que esse consumidor não tem a capacidade de comprar, não é? Mas vamos admitir que a gente acaba saneando todos esses problemas e ele chega lá no consumidor final. O consumidor vai ver esse produto? O ponto de venda é adequado? A embalagem, as características. E as pessoas que vão fazer a venda desse produto estão perfeitamente capacitadas para fazer? Porque você vê, é toda uma cadeia. Então, para produzir lá na indústria, você já tem que ter gente capacitada, os equipamentos industriais, tá certo? As instalações, tem produtos que são perecíveis, que você tem que ter toda uma estrutura para fazer isso daí. E às vezes a gente vê tanto investimento no produto, tantos cálculos das áreas envolvidas, porque não é só a comercialização. Bom, eu pretendo comercializar um determinado produto, mas nós temos recursos financeiros para produzir isso, temos gente capacitada, temos recursos materiais e humanos capazes de produzir. Se a resposta é sim, vamos produzir. E aí? E a capacidade para distribuir? Nós temos capacitação para distribuir? A rapidez com que chega, sabe que nós vivemos de modismos também.
E de repente tem um determinado produto que só se vende numa época do ano. Se ele não chegar a tempo de pegar o consumidor, já se perdeu, né? Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração. E às vezes a gente vê todo esse investimento, todo esse cuidado, tantas pessoas envolvidas na elaboração do produto, no transporte desse produto, na colocação desse produto no ponto de venda, e às vezes a gente percebe que todo esse esforço vai por água abaixo por causa de um mau atendimento no balcão. O vendedor não está capacitado para vender, para explicar. Tem produtos que exigem esclarecimentos técnicos e a pessoa não está capacitada, às vezes, para isso daí. Então, o empresário também, que faz o contato com o consumidor, que é, na verdade, quem sustenta, no fim das contas, quem paga a conta é o consumidor final. Sim. No preço do produto, ele paga todos esses custos, paga os impostos, certo? E, então, esse cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente vê comprometido todo aquele esforço que foi feito em um mau atendimento lá na ponta, né? Então, sempre que a gente pode, a gente procura lembrar, porque no dia a dia, às vezes no envolvimento, na correria do dia a dia, às vezes o empresário está preocupado muito com a área financeira, esquece da área comercial, e como você falou, hoje o pequeno empresário ele não faz tudo, então ele tem que ser capacitado em finanças, em pessoal, em propaganda, em armazenamento, acondicionamento, administração de estoques é importante hoje, justamente porque a inflação está controlada. Então você precisa ver o giro, calcular o giro da mercadoria para ver se você não estoca em demasia, tá certo? De modo que fique te ocupando espaço, que é um custo também, que às vezes a pessoa não leva, o empresário, o empreendedor não leva em consideração isso daí. E às vezes, para economizar espaço, você armazena pouco e perde venda, porque vem o cliente e você não tem o produto. Então, veja bem, eu entendo que realmente... mau ponto de equilíbrio ali não é fácil. E é difícil estabelecer esse ponto de equilíbrio, não é fácil. Então, a experiência ajuda, as técnicas ajudam, né? O Sebrae ajuda muito. Eu acho que às vezes você vê o empresário, não raro isso, tão envolvido no negócio que ele fala, eu não vou sair daqui, eu preciso cuidar do meu negócio, eu não vou sair daqui para fazer um curso. E às vezes essa interrupção, né? Nesta interrupção, ele vai ver uma realidade lá que ele não via no envolvimento, porque a gente se envolve emocionalmente com o negócio. Sim. Não é? E aí, certas coisas passam bem em frente à pessoa e ela não observa. Então, interrompendo, vamos lá, vamos trocar ideia com outras pessoas, com outros empresários. Poxa, não enxergava isso. Foi bom. Do marketing, marketing, né? Mas o marketing em si ele envolve desde o planejamento, o cliente, promoção, muito mais amplo, né? Mas nós temos uma tendência, eu acho que é até uma máxima do marketing, né? Tem uma tendência de consumir o que a gente, seja um produto, um serviço, ou até um político, né? Nós estamos vendo propaganda eleitoral agora, o que a gente já conhece. Nós temos a tendência de consumir o que a gente já conhece. Quer dizer isso? De quem está na TV, por exemplo, que é o nosso... apareceu ali, eu tenho a sensação que já conhecia as propostas do candidato, que aquele produto... isso é uma realidade, não é, Vânia? É uma realidade. Sim, a gente tem a tendência... A gente cria os usos e costumes, né? Então a gente cria isso daí. E não é para mal, eu vou adquirir o produto que está mais acessível. Agora, indo para o marketing político, né? Nós temos aí os produtos, tem produtos que estão expostos aí, estão expostos, que a gente já viu. Então, é muito isso daí. E o que a gente vê na política, na verdade, é a propaganda, porque aí é transitório, né? Então tem que concentrar bastante essa propaganda e às vezes nem dá
tempo muito de conhecer o produto. É verdade. Tá certo? É verdade. Bom, independentemente do produto, vamos bombardear. Então, existe. E existe com produtos, com serviços, né? Pessoas que oferecem o serviço, vendem os serviços, e às vezes não teve todos esses cuidados no desenvolvimento desse produto, desse serviço. Fala, não, depois lá na frente, com a propaganda a gente faz uma maquiagem disso, embala bonitinho e acaba vendendo. Uhum. Não é esse o propósito, né? Do profissional sério de marketing, não é esse o propósito. E a gente tende também a consumir os produtos naqueles pontos de vendas com os quais a gente está acostumado, sim, que já tem o acesso. Tudo. E com relação ao marketing político é isso, você falou, né? Os produtos estão aí e é muito importante, porque você vê, a própria Constituição ela fala, né? Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido por representantes que o povo elege ou por ele diretamente. O povo diretamente é a sociedade brasileira desorganizada. É difícil você pegar e organizar a sociedade para reivindicar alguma coisa e chegar até uma determinada esfera do poder lá para mudar as coisas. Então você fica contando com esses nossos representantes para exercer o poder do povo. Na verdade, sim, é importante saber quem a gente põe lá, porque com certeza, esse poder que a Constituição nos dá, logo no artigo 1º, mas sim, quem lê a Constituição? É mais fácil ler o Contigo, o Capricho, do que Caras, do que a Constituição. É verdade. Então, tem que também o povo se aculturar mais, se politizar mais, porque é importante nessa época, já que pegamos o gancho do marketing político, é a pessoa que vai exercer o poder em nosso nome lá. Muito bem. Vânia, como política, religião, futebol são empolgantes, apaixonantes, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Fica aí uns instantes finais para a sua despedida. Eu agradeço bastante. Você aumenta a nossa responsabilidade, porque na hora que você nos identifica como mestre, não é nada disso. Acho que, na verdade, a gente sempre tem muito mais a aprender, né? Porque a gama de conhecimentos, a gama de informações, a sociedade de hoje nos cobra muita informação. Agradecemos, então, José Carlos Vani, sua vinda, e agradecemos em primeiro lugar a Deus e a você, telespectador, que nos dá a honra de sua audiência. O Em Vista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Continue na nossa programação da TV Osasco.